Nesse vídeo eu vou falar rapidamente sobre a crise argentina, sobre os fundos abutres, para que a gente faça uma reflexão de fato sobre quem são os abutres. Notícia da Zero Hora, crise na Argentina, um país com os abutres, foi de junho de 2014 essa notícia. Eu vou procurar explicar rapidamente o que eu vejo dessa crise e o que eu queria provocar em termos de reflexão, explicando assim, no seguinte sentido. No início dos anos 2000, a Argentina teve uma crise muito grave e não foi possível para o governo honrar os títulos da dívida. Então, não havia mais dinheiro, até naquela época as pessoas tiveram os seus recursos dos bancos congelados, o que nos faz lembrar do confisco da época do Collor. E o governo, não tendo condição de pagar, o que ele fez? Ele fez uma oferta em relação ao valor de face, vamos supor que o título valesse 100, então o governo disse, eu pago 30 aí. Acho que foi 30 e poucos por cento que ele se comprometeu a pagar em suaves prestações ao longo de vários e vários anos. Alguns, então 93% das pessoas ou dos detentores desses títulos concordaram, fizeram com este acordo, e 7% resolveram questionar judicialmente. Muito provavelmente esses 7% são pessoas que não quiseram fazer esse acordo que era proposto pelo governo argentino e repassaram por um percentual maior para esses chamados fundos abutres, que nada mais são do que fundos que apostam no risco. Eles querem buscar o 100% do valor de face. Aí que vem um ponto importante. Todos nós somos especuladores. Todos nós fazemos negócios querendo ter vantagem. A gente não compra uma casa por 100 para vender por 90. A gente compra por 100 e se tiver a oportunidade de vender por 150 ou 200, é o que vai fazer. Com qualquer negócio que a gente faz, a gente tem que visar ganho. Não faz sentido. Agora, quem especula no mercado, parece que fica nessa coisa assim de criar uma imagem, um abutre, é alguém de má fé. Eu quero provocar um pouco esse tipo de reflexão para que você pense, será que você também não seria um abutre? Então aqui a notícia, quem são os 7% que não abrem mão de receber os 100% da dívida? Situação em potencial para viabilizar a Argentina são os chamados fundos abutres que compraram dívidas não honradas por preços baixos para depois cobrar o valor integral. E aí essa discussão está na justiça americana, porque o problema para a Argentina é que se tiver que pagar 100% do valor de face para esses 7%, teria que pagar para o restante de todos os outros também. Isso já torna a situação atual da Argentina, que é muito grave, praticamente inviável. Mas eu queria olhar um pouco mais, então olhar lá para trás. O que aconteceu? A Argentina tinha uma situação insustentável, dívidas que vêm de muito tempo. Aliás, governos, via de regra, são pródigos em criarem enormes endividamentos, porque eles têm essa condição de controlar através da política monetária o que tem de dinheiro circulando na economia, ou de imprimir, gerar novos créditos, gerar títulos de dívida e assim por diante, como se países não quebrassem. Então, o que acaba acontecendo é que você tem que se imaginar na posição que, digamos, você tivesse um título da dívida argentina e te oferecessem, diante de uma situação dessas de crise, vou te pagar 30 e poucos por cento do valor de face. Você se sentiria um abutre em não concordar com isso? Você se sentiria... você acharia justo isso? Imagine para um brasileiro que, por exemplo, está comprando títulos da dívida brasileira com vencimento lá para 2035, 2050, projetando a sua aposentadoria. Se as nossas contas públicas forem muito mal geridas e chegarem numa situação de inviabilidade, que se chamaria um default, né? Você acharia justo o governo chegar para você e dizer, olha, agora eu vou te pagar só 30% do valor de face? Qual seria a diferença disso para um confisco como o confisco que aconteceu com o Collor? Qual seria a diferença entre um e outro? Né? E o que aconteceu também na Argentina no seguinte sentido, na Argentina era possível você ter conta em dólar ou em peso, então as pessoas cada vez mais procuravam ter recursos em dólar. Esse dinheiro que estava depositado em dólar ficou bloqueado e o governo fez o quê? Converteu para pesos e fez uma enorme desvalorização. Qual é a diferença entre perder o valor de face, ter um confisco da poupança ou ser alvo dessa desvalorização da qual você não consegue se defender? Qual é a diferença? Outra questão, se você investe num fundo e o fundo tem uma rentabilidade mais alta, esse fundo certamente está comprando algum risco.
Que risco é esse? Você sabe qual risco é? Eu não gostaria de estar comprado num fundo que apostou em títulos de dívida argentina. Eu pessoalmente não gostaria. Mas muitas pessoas poderiam, digamos assim, se esses fundos conseguissem êxito nesse processo judicial, a gente teria uma rentabilidade bastante alta, você iria dizer, nossa, esse fundo de rentabilidade parece muito bom, eu vou botar o meu dinheiro ali. Você se consideraria um abutre por estar buscando esse tipo de rentabilidade? Na verdade, há uma falha nesse aspecto, quer dizer, você, se não está conhecedor do risco, pode dizer assim, olha, está correndo um risco, daqui a pouco, cedo ou mais tarde, vai ser punido por isso. Mas o ponto, na minha opinião, fundamental para se observar, a raiz do problema, não está no dito abutre, nesse que agora está buscando dor de face. A raiz do problema está num governo que não honra, que não é capaz de honrar o seu compromisso. Não é capaz de honrar, oferece um valor menor, daí numa discussão judicial lá na frente vai chamar aquele fundo, aquele que está se arriscando, de fundo abutre. Quem são de fato os grandes abutres? Não são os governos que geram dívida desenfreadamente, que geram inflação pela falta de controle de uma política monetária adequada, gerando essa punição, em especial para o mais pobre que não tem como se defender, quer dizer, que vive gerando uma situação toda confusa na economia, onde é muito mais difícil para o empreendedor investir, é muito mais difícil contratar, gera-se toda uma insegurança. Quer dizer, a grande questão que eu gostaria de questionar nesse aspecto é o papel dos estados, e mais adiante, em outros vídeos que eu vou fazer, onde eu vou procurar dizer que de fato eu acredito que o grande risco futuro que nós temos na nossa economia e nas economias globais vem do excesso de endividamento dos governos. É algo extremamente difícil de resolver, mas eu não vou considerar nada justo que aquelas pessoas que estão fazendo a lição de casa, estão sendo capazes de poupar e com isso destinar os seus recursos direto ou indiretamente para títulos do governo, sejam punidas justamente pela gestão ineficiente desses governos, que acaba ali na frente os convidando a um bom acordo, uma obra, convidando eles a um péssimo acordo e aí jogando por terra anos e anos de expectativa. Então, essa questão de se chamar quem está assumindo o risco de abutre, ela é muito mais complexa para a gente analisar e vale muito refletir sobre o papel dos estados, dos governos nessas crises todas que acabam acontecendo e o porquê de nós cada vez mais temos que questionar a presença de estados tão grandes e não, na verdade, buscar que sejam feitas reformas que diminuam o tamanho dos estados, a sua relevância, para que um livre mercado, para que as condições para os empreendedores possam ser mais facilitadas e a gente tenha uma economia com mais lastro, porque títulos de dívida realmente, cedo ou tarde, são significam algo muito perigoso e de difícil solução, porque a solução implica em medidas impopulares, em medidas de austeridade, e governos não gostam disso. Governos gostam de poder e gostam de empurrar problemas com a barriga. Um abraço e até a próxima.